A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 18, que a palavra ela fala assim: Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Irmãos, aqui conta a história de Sara e de Abraão. Abraão, ele já era velho, né? E Sara também já era avançada de idade, e além dela ser avançada de idade, ela era estéril. Mas Deus tinha uma promessa de um filho na vida dela. O que Sara faz? Resolve colocar a mão na promessa que Deus tinha feito. Vai e pede para o marido se deitar com Agar. Agar era uma escrava egípcia, e ela vai lá e manda o marido se deitar. Quer dizer, faz de Agar uma barriga de aluguel. Agar vai lá, deita várias vezes com Abraão, fica grávida e ela tem um filho chamado Ismael. E Ismael não era a promessa de Deus na vida de Abraão. O que Deus tinha era com Abraão e com Sara. Mas pela desobediência deles nasceu um filho chamado Ismael. Aí começa toda uma rivalidade entre as mulheres, porque Agar começa a se sentir superior, que ela foi usada, foi humilhada, então ela começa a se sentir superior à própria dona dela. E Sara começa a se incomodar com aquilo, também não quer também, de uma certa forma, dividir a atenção do marido com esse filho que não era dela, porque depois ela acaba engravidando mesmo e tendo um filho. Aqui na passagem que eu li para vocês, Deus fala que nessa mesma época, no ano que vem, ela estará dando à luz. Então Deus vai lá e pede para que Sara não quer que Agar fique lá com o Ismael. Então o próprio Deus fala para Abraão entregar alguns presentes para ela, dar algumas coisas para ela, um odre com água e mandar ela embora. E lança ela para o deserto. E lá ela até se afasta um determinado tempo, lá ela se afasta do filho, porque ela não quer ver Ismael morrer de sede, né? Naquele calor terrível que estava lá. Então ela não quer de forma alguma ver o filho naquela condição. Então ela pega e ela se afasta de Ismael. Aí aparece um anjo que Deus vai lá e socorre e abençoa, porque aqui ele promete para Abraão que ele vai abençoar Ismael e que ele estará com Ismael, que ele vai fazer de Ismael um grande guerreiro, que ele vai fazer com que Ismael tenha descendentes ao ponto de ser uma grande nação, e promete ainda para Abraão que ele será pai de 12 príncipes. E realmente tudo isso acontece, Deus faz acontecer. Então ele pega e manda colocar no deserto, e depois ele vai lá e abençoa. Ele vai lá e abençoa Ismael. Ele já tinha avisado Abraão que ele ia fazer isso, mas que a aliança dele continuaria firme com Isaque. Ele tinha propósito com a vida de Isaque, com a descendência que viria através da vida de Isaque, que ele já tinha prometido para Abraão lá atrás. Mas o que Deus está pedindo para mostrar e está querendo mostrar para a gente? O que Deus está pedindo para mostrar na palavra, falar para você a respeito disso? É uma história meio complexa, irmãos, porque a gente vê que Deus abençoou Ismael. Mas a desobediência, ela traz consequências ao longo da nossa vida. E hoje o mundo sofre as consequências dessa atitude irresponsável de Sara e de Abraão lá atrás. Deus tinha propósito com a vida de Ismael? Tinha, lógico que tinha. Deus ali tinha propósito de fazer o quê? De abençoar o povo árabe através da vida de Ismael. Porque os descendentes de Ismael são os árabes. Porque a intenção de Deus também era abençoar a Síria e era abençoar o Egito também. Para que eles viessem se libertar. Para que eles viessem entender que através de Jesus, através do Messias, existiria salvação e libertação. Porque Jesus estava para vir, que a gente está aqui no Antigo Testamento. Depois a gente vai para o Novo Testamento. Mas o que aconteceu diante dessa situação toda? Deus abençoou Ismael? Abençoou. Mas ainda existiu uma maldição que ficou lá na frente e que dura os dias de hoje. Que é uma guerra que a gente não entende. Se eu falar para vocês assim, que eu já li inúmeras coisas, é super difícil de entender.
A gente fazendo um estudo meio por cima, a gente entende que a briga árabe ali são com os judeus. Quais são os judeus? Judeus rabinos. Por quê? Porque eles se tornaram individualistas. Eles se tornaram reservados. Eu tenho a minha crença, eu tenho os meus modos, eu vou seguir o Antigo Testamento dessa forma, não acredito em mais nada além disso. Então eles se tornaram individualistas. Não aceitam a crença, não aceitam pensar diferente, eles, né, é só aquilo ali. E a briga territorial que existe nesse lugar é entre judeus e árabes. Estão sempre brigando por causa de territórios. Chega uma hora que é uma briga tão grande de territórios ali, que eu acho que nem eles entendem o que eles estão fazendo. Mas estão jogando bomba para tudo quanto é lugar, estão se explodindo. Então a gente precisa entender que a desobediência, aquilo que a gente coloca as mãos, traz graves consequências. Ismael foi abençoado? Foi. Ele foi abençoado por Deus, tanto que Deus conservou a vida dele, ele atravessou o deserto, ele foi lá, teve o reino dele, né? Ele fez crescer o lugar onde ele estava, ele dominou aquele lugar. Ele teve perseguidores, que nem Deus fala, ele vai pesar a mão e vão pesar a mão sobre ele, quer dizer, ele vivia em guerra. Mas ele estava ali, que a intenção de Deus era muito maior do que aquilo ali que ele estava vivendo. Com esses 12 príncipes que viriam, que seria a descendência dele, Deus tinha intenção também de libertar e abençoar aquele povo. Então, nós precisamos entender que os propósitos de Deus são muito maiores. E Deus também, nessa passagem, o que a gente entende sobre isso? Deus transforma a maldição em bênção. Então, aquilo que foi para ser uma maldição na vida de Abraão e de Sara, Deus fez com que aquilo se tornasse uma bênção. Ismael não recebeu nada, absolutamente nada da herança de Abraão. Porque uma vez que Abraão colocou ele para fora, ele não recebeu nada. Mas ele não precisava, porque Deus enriqueceu onde ele estava. Então, os descendentes de Ismael é o povo árabe. Dali vieram-se os 12 filhos dele, que foram os 12 príncipes. E a gente vê que existe uma guerra muito grande naquele lugar até hoje. Né? Existe uma guerra muito grande. Os judeus receberam esse nome de judeus, que vem da tribo de Judá. Então existe toda porque a gente fala no português, naquilo que é traduzido para nós, mas existe toda uma tradução no grego, né? Existe a palavra em hebraico que você vai ver, que tem todo um fundamento. Então a palavra judeu, ela vem da palavra da tribo de Judá. Então virou-se judeu com o tempo. O povo hebraico, por exemplo, o povo hebreu é o povo de Abraão. Porque eles fizeram a movimentação de atravessar o rio Eufrates. E quando eles atravessaram este rio, a palavra que estava eu não sei se em aramaico ou em grego, dava a entender, significava essa travessia. Então o povo passou a se chamar hebreu. O povo de Jacó, pelo fato dele ter lutado com Deus, lutado com o anjo, ele pegou essa palavra também, que não é em português, né, que a gente fala tudo traduzido, e se tornou o povo de Israel. Então todo o povo hebreu é descendente de Abraão. Todo o povo de Israel é descendente de Jacó. Então a Bíblia é muito complexa, a gente tem que estudar muito, prestar muita atenção nas coisas. Eu tô falando assim meio por cima, irmão. Se eu for falar muito didático aqui, o vídeo não termina. Tem coisas, às vezes, que a gente precisa pegar o livro para poder se orientar, porque não dá para gravar tudo, né? Que a mente da gente também, eu vivo cansada, mas eu tô tentando só dar um esclarecimento para vocês entenderem o que aconteceu naquela época. Então a gente precisa entender que toda desobediência traz consequências para a nossa vida. Deus abençoa? Abençoa, mas fica uma certa consequência. Sabe? Traz um certo problema. Quando a gente vai lá para a história de José, que a gente pega lá os descendentes de Jacó, que José era filho de Jacó, já pertencia ao povo de Israel. O que Deus faz ali no Egito? Deus pega aquela cultura que era politeísta. O que é politeísta, missionária dela? Politeísta é quando o povo cultua vários deuses. Nós temos hoje, por exemplo, um exemplo, sabe, bem claro disso, que é a Índia. A Índia tem deuses para tudo. Então, ela é politeísta. Nós que servimos a um Deus só, nós somos monoteístas. Então, Deus pega
José, que era monoteísta, permite que ele seja escravo numa nação politeísta, onde tinham vários deuses. José não se corrompeu. José não cultuou nenhum deus ali, ele ficou firme com Jesus, ele ficou firme com Deus, que não se falava de Jesus naquela época. Ele ficou firme com Deus naquela época. E Deus foi lá e honrou José naquela nação. O que que Deus faz ali? Nós vemos claramente isso na passagem de José, porque aqui Ismael vem antes de José. Então Deus pega, manda Ismael e faz dele uma nova nação lá, que são os descendentes árabes. Aqui, Deus não tinha autorizado fazer aliança com o povo árabe. E Abraão se deitou com uma mulher que era escrava, com o povo árabe não, com o povo do Egito, que Agar era uma egípcia. Então Abraão vai lá, se deita com uma egípcia, uma aliança que Deus não havia concordado. Deus não tinha pedido para fazerem isso. Deus não tinha dado uma ordem para que isso acontecesse. Mas Deus faz isso com José lá no Egito. Deus firma uma aliança entre José e uma mulher egípcia lá no Egito. Porque Deus tinha a intenção também de salvar aquele povo. Então Deus vai lá, leva o povo dele, que é o povo de Israel, descendente de Jacó, leva para lá, faz com que José se case com uma mulher egípcia, tem 2 filhos. Então ele vai lá, governa, o povo vive bem ali, faz uma aliança ali. Depois, quando entra um novo faraó, começa uma guerra terrível, o povo de Deus se torna escravo daquele lugar. É quando Moisés vem lá na frente e resgata esse povo. Então, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que Deus concordou em fazer, Deus tem propósito. Se Deus tinha propósito na união de José com aquela egípcia lá no Egito, estava ali sob o respaldo de Deus. Ah, mas teve maldição lá na frente. Teve lá na frente, mas o período em que o povo viveu ali, eles viveram bem. Eles viveram bem. Deus tinha propósito com aquela aliança. Deus tinha propósito em colocar a cultura dele ali dentro. Ele tinha propósito que aquele povo enxergasse o poder dele através do povo dele que estava ali dentro. O povo de Israel estava ali dentro. Mas chegou uma hora que não deu. É a hora que Deus vai lá e resgata o povo dele. Mas nós precisamos entender que quando as coisas acontecem, que Deus está ali autorizando, Deus está de acordo, é a vontade do Senhor, foi Ele que mandou fazer aquilo, Ele se responsabiliza por aquilo. Quando nós desobedecemos, acontecem coisas piores lá na frente. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente sabe que os árabes vivem em guerra, e existe uma guerra muito grande entre eles, os judeus. Então é um lugar complicado, existe uma política lá terrível, guerras de fé, de religiosidade. Ainda existe nos dias de hoje. Quando aconteceu isso no Egito, lá na época de José, eles escravizaram o povo de Deus, mas Deus destruiu aquilo ali. Aquilo ali estava sob o respaldo de Deus, a responsabilidade de Deus. Deus foi lá e destruiu aquilo ali, Deus fez justiça. Aquele povo saiu de lá, sabe, com tudo que eles tinham direito. Aquele país faliu na hora que aquele povo saiu. A mão de obra que tinha ali era do povo de Deus. Tinham 3 milhões de israelitas ali dentro, trabalhando, escravo, para manter aquele lugar. Imagina sai tudo isso. Serão eles que tinham a mão de obra toda ali. Fora o que eles levaram em ouro, prata, comida, levaram muita coisa. Foram carregando o que podiam carregar. Depois Deus foi sustentando ao longo do tempo, porque eles ficaram bastante tempo no deserto e nada dura para sempre, mas nosso Deus ele faz multiplicar. Então Deus tem responsabilidade com tudo. Uma vez que Deus abençoou Ismael e levou Ismael para lá, Deus também se tornou responsável por aquilo ali. Porque Deus transforma maldição em bênção. Mas as guerras continuam até hoje. Até hoje continua essa indiferença lá. E o povo ainda não acordou. Não acordou que o único que pode salvar, trazer paz, trazer o que eles tanto buscam é Jesus Cristo. Então a gente precisa ficar sempre atento às coisas que Deus nos ensina e aquilo que Deus quer que a gente faça, para que a gente não venha sofrer consequências disso. E nem que as nossas gerações futuras venham, sofrer as consequências de atos errados de antepassados.
Porque isso pode acontecer na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. De coisas erradas que talvez antepassados nossos fizeram lá atrás e hoje a gente sofre consequências disso. Então as nossas escolhas, elas comandam o nosso futuro. Foi difícil para Abraão mandar aquele filho para o deserto? Eu tenho certeza que foi, irmãos. Querendo ou não, era filho dele. Deus não abandonou, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Depois Agar vai lá e aceita Deus como único salvador na vida dela, que isso foi excelente, e ela vai embora com o coração cheio de Deus, porque ela veio de uma cultura que eu já expliquei para vocês que era politeístas, vários deuses, e ela vai lá e aceita o Deus de Abraão. E ela pega e vai, sabe, fazer a caminhada dela, a peregrinação dela, com o filho dela salvo pelo Deus de Abraão. Não foi pelos deuses que ela servia. Então Deus teve ali a oportunidade naquele deserto de se manifestar para ela. E mostrar para ela que ele estava cuidando tanto do menino quanto dela. E eles vão embora. Vão embora para uma terra estranha, conquistam, crescem, porque Deus faz isso. Às vezes Deus lança a gente numa terra estranha, mas se Deus está conosco, Ele faz a gente crescer. Ele faz a gente prosperar. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque traz consequências. E às vezes são consequências que ficam anos durando ali na nossa vida. Porque nós poderíamos ter tido uma atitude de obediência, de espera, de calma, de paciência lá atrás. Por isso que a precipitação, ela se torna um pecado aos olhos de Deus. Sara foi uma mulher precipitada, uma mulher frustrada, uma mulher ansiosa, que poderia ter esperado Deus concluir. Ela já estava com uma certa idade, ela podia ter aguardado. Se Deus lançou algo impossível, ela sabendo que Deus realiza, ela deveria ter exercido a fé dela. E Abraão também não deveria ter aceitado essa proposta dela. Não deveria. Ele fez que nem Adão fez lá no Jardim do Éden. Eva veio oferecer a maçã, ela comeu do fruto proibido, não podia, e ela pega, oferece aquilo lá para Adão, e Adão vai lá e pega. Cometeu o mesmo erro lá, Abraão também cometeu o mesmo erro aqui. Então nós temos que sempre buscar obedecer o Senhor em tudo, para que não haja, sabe, para que não haja consequências graves na nossa vida daquilo que nós negligenciamos, no sentido da obediência com Deus. E buscar sempre o direcionamento, que às vezes a desobediência, irmãos, é algo simples que você faz, mas que vai te trazer consequência. E aos seus olhos você fala assim, não estou desobedecendo. Isso aqui não vai causar problema. E às vezes causa. Mas Deus manda dizer para você, através da palavra, que as consequências acontecem, que maldição tem, mas Deus tem capacidade de transformar toda maldição em bênção. Uma vez que você quer mudança, uma vez que você quer realmente a presença de Deus, Deus tem capacidade de chegar e fazer com que haja uma mudança, com que haja uma transformação na sua vida. Deus não vai deixar você aí diante de uma promessa que Ele te fez, sabe, morrer no meio do caminho. Deus não faz isso. Agora, quando Deus falar para você, faça tal coisa, você pode firmar essa aliança com este povo, você pode fazer isso, fazer aquilo, você está respaldado por Deus. Existe uma ordem vindo lá do céu, Deus está montando a situação, as circunstâncias, e você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Agora, forçar situações vai trazer consequência. Vai trazer consequência. Se você for ver, esse povo de Ismael não tiveram sossego, irmãos. Se você analisar a história, foi um homem que não teve paz, ele viveu o tempo todo em guerra. Ele pesava a mão, mas mãos também vinham pesadas contra ele. Depois ele teve os 12 príncipes, os 12 filhos. E são países que vivem em guerra até hoje. Não tem paz, não tem sossego. De onde vem a paz? De Deus, que é o príncipe da paz. Deus trouxe paz para aquele povo, para o povo de Israel que estava escravo no Egito. Deus entrou lá com o intuito de trazer paz para aquele povo, para que o egípcio conhecesse ele, para que os egípcios, através da vida de José, entendessem que existia um Deus que podia todas as coisas. Eles não, levaram isso em conta. Viveram em paz durante boas gerações. Mas depois vieram outros governantes que não aceitavam mais aquilo, começou a escravizar o povo. Quando chegou Moisés para resgatar, Deus manifestou fortemente. Vieram as pragas do Egito, ele fez o mar abrir, ele engoliu todo mundo, ele engoliu engoliu o faraó e todos os soldados que tinha naquela época, acabou com o país.
Então, quando Deus coloca a mão para fazer justiça, ele faz. Ele faz. Quando Deus vê que nós estamos sendo maltratados, esmagados, Deus entra com a justiça dele. Você não tem que ter medo de nada. Toda maldição lançada na sua vida, uma hora se transforma em bênção, porque Deus transforma. Agora, desobedecer é complicado. Desobedecer traz consequências gravíssimas para a nossa vida. A gente precisa buscar o direcionamento em Deus, para tudo. Aquilo que é bom aos teus olhos, muitas vezes não está no propósito de Deus. Ainda que Deus teve uma misericórdia enorme de ter abençoado Ismael, porque ele era fruto de uma desobediência. Deus foi lá dentro da sua misericórdia, abençoou o menino, levou o menino, fez o menino uma grande nação, fez ele um grande guerreiro. Sabe? Ele usou a misericórdia dele ali, mas houve consequência. É um povo que não conhece o poder de Deus ainda. É um povo que não se libertou, que não entendeu que através de Jesus vai haver a paz que talvez eles estejam procurando. Que a gente não entende porque que eles brigam tanto, mas é através de Jesus que tem paz. Então pega essa passagem, eu estava conversando com uma irmã na fé, uma seguidora minha, que eu amo de paixão, que é a Armanda, né? Lá na França acho que fala Hermende, o nome dela, é muito bonito o sotaque francês. E nós estávamos conversando sobre isso, ela falou assim, ai dela, se você puder pregar sobre essa passagem, se Deus permitir, que é muito interessante essa passagem. E eu estou pregando agora que Deus pediu que eu pregasse, porque tem alguém que precisa ouvir essa passagem. E quero mandar um abraço para Armanda, dizer que eu amo muito sua vida, viu, querida? Que Deus te abençoe imensamente. Mas que a gente pegue isso como algo, sabe? E a gente grave isso no nosso coração para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Porque a Bíblia tem histórias boas de vitória e tem erros também, que é para a gente seguir e não fazer. E nós, quando erramos, nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós não podemos ficar repetindo o erro, porque isso daí já se torna burrice. Tá? A pessoa que é sábia, ela ouve mais e ela fala menos. Ela observa mais. Uma pessoa que é inteligente, ela aprende com os erros dela. E muitas das vezes, ela se torna mais sábia ainda quando ela aprende com o erro dos outros. Então aqui Deus é muito claro com relação a isso. Tá? Deus, dentro da sua misericórdia, ele socorreu, ele fez, mas teve consequência. E a gente vê que essas nações hoje em dia, continuam em guerra. Nós estamos o quê? No século XXI. E continuam ainda tendo atrito, tendo guerra, tendo confusões. Então vamos buscar mais o direcionamento de Deus. Deus manda dizer para você que a promessa que ele te fez está de pé. A fidelidade, a aliança que ele tem com você continuará de pé. Deus está trabalhando na sua vida para te dar vitória. Você está caminhando para as promessas de Deus. Mas caminhe com essa promessa dentro da obediência. Sabe? Porque as coisas não vêm assim tão fáceis. Sara e Abraão estavam cansados de esperar, eles já estavam na velhice. Ela, além de ser velha, era estéril. Ela já estava, sabe, frustrada, cansada. Mas Deus ia cumprir. Como Deus cumpriu. E ela ainda conseguiu amamentar, apesar da idade que ela tinha. Deu leite. Ela conseguiu amamentar o menino. Ela teve todas, sabe, como é que eu vou dizer assim? Todas as experiências de mãe que ela poderia, que uma mulher normal, mais velha, teria. Ela teve. Mesmo ela sendo estéril e mesmo ela sendo mais velha. Então Deus opera o impossível na nossa vida. Nós não podemos o quê? Desistir. Nós não podemos desistir, nós não podemos colocar a mão naquilo que Deus está fazendo, não podemos dar os nossos jeitinhos, porque atrasa o processo. Isso não agrada o coração do Senhor e tem consequência na nossa vida. Se Deus chegar para você e falar assim, olha, essa aliança aqui, mesmo que você fale assim, nossa, dela aos olhos de alguns religiosos ou aos olhos de algumas pessoas, eu estou sob maldição porque foi feita uma aliança, mas eu busquei tanto no Senhor a resposta. Deus falou para mim que era, então confia no Senhor que Deus transforma a maldição em bênção. Deus tem propósito. Agora, a gente fazer aliança com algo ou com alguém que Deus não pediu que a gente fizesse, traz consequência, irmãos. Traz maldição, traz luta, traz choro, traz dor, traz tristeza. Então, vamos fazer as coisas de acordo. Senhor, eu posso fazer aliança com fulano? Eu posso, sabe, levar esse projeto adiante? Deus vai te dar o direcionamento. As coisas com o Senhor não tem confusão. Não tem confusão. Tá? Então pega essa palavra, guarda ela no fundo do teu coração e deixa Deus trabalhar na sua história. Deixa Deus montar o seu cenário, preparar as promessas para você,
Porque antes de Deus preparar as promessas para nós temos que estarmos preparados para viver essas promessas. Porque senão a gente não consegue manter, é difícil. Para que José fosse governador naquele lugar, uma cultura estranha, um povo que falava uma língua estranha, porque era tudo diferente. O que Deus fez com José durante os anos que ele ficou lá? Ele ficou 13 anos na provação, preparando José para que José viesse governar. E durante o período da travessia dele dos 13 anos, Deus estava exaltando ele já. Deus estava fazendo ele, apesar de ele ser escravo, Deus estava lançando através do vento o nome dele. E ele estava ficando famoso dentro do palácio sem ele saber. Sem ele saber. Através da bondade do coração de José, da prestatividade que ele tinha com as pessoas. Porque ele era um rapaz prestativo. Ele fazia os serviços e ele não abandonou a presença de Deus em momento algum, diante do deserto que ele estava passando, da dificuldade que ele estava, da terra estranha que ele estava. Nós temos um outro exemplo na Bíblia que é muito interessante, que foi uma pessoa que sofreu muito pouco, que herdou muito dinheiro, que foi Salomão. E Salomão teve 1000 mulheres, diante das 1000 mulheres que ele teve, que tinham, a maioria eram politeístas, cultuavam vários deuses, trouxe essa cultura religiosa para dentro do palácio dele. Ele acabou o quê? Cultuando esses outros deuses e abandonando o Deus que colocou ele de pé, que deu fôlego de vida para ele, que deu um reinado para ele. Foi um excelente rei? Foi muito sábio? Foi. Mas toda a sabedoria que ele adquiriu, a partir do momento que ele teve essa atitude, parece que ficou perdida, né? O que adiantou todas as sabedorias que Deus deu para ele em todos os outros assuntos, sendo que no assunto mais importante, que era ele permanecer na presença de Deus, ele não teve sabedoria para permanecer. Aí joga tudo aquilo que Deus fez no lixo, por causa de uma ingratidão. Sabe? Por quê? Porque pensou de uma forma carnal. Se tivesse pensado de uma forma espiritual, não teria se envolvido com esses deuses. Teria, de uma certa forma, proibido essas mulheres de entrarem com aquilo no reino dele. Eu teria proibido se eu fosse ele no lugar dele. Quer casar comigo? Quer fazer parte do meu reino? Tudo bem. Só que você vai largar esses deuses aí, você vai cultuar o meu Deus, você vai amar o meu Deus. Você vai orar junto comigo, eu ia pedir para Deus manifestar na vida dela, para que ela, entendeu? Se eu fosse Salomão naquela época, eu ia pedir para que fosse dessa forma. Mas cada um é cada um, ele aceitou. E ele foi trazendo as culturas, que a cultura é falha. A cultura tem muita falha, ela é criada pelo homem. Então, foi trazendo aquelas culturas para cá, acabou que ele caiu, porque ele acabou se envolvendo com essas culturas que não tinha nada a ver com o Deus que ele servia, que era o Deus do pai dele. Davi era segundo o coração do Senhor porque era um homem obediente a Deus. E Salomão, sabe, deveria ter pego o exemplo do pai, apesar do pai ter cometido adultério lá atrás e pagou um preço altíssimo por isso. Porque tem consequência. Deus é justo. Deus é uma balança justa. Deus não usa venda nos olhos. Mas ele era um homem disposto a obedecer. E ele esperava isso também de Salomão. Então vamos buscar sempre ficar retos com Deus. Deus manda dizer para você, as suas promessas estão todas de pé. Estou trabalhando você para vivê-las. Não deixe que nada corrompa o seu caminho. Não deixe que nada chegue no seu caminho aí te oferecendo alianças que não foram, sabe, vindas e favorecidas por Deus. Porque vai te trazer consequência. Se você está aí com uma aliança que você já sabe que não é de Deus, você corta. Para que você não venha perder as suas promessas. Para não atrasar o seu caminho. Tá? Porque Satanás é astuto. Então são pequenas brechas que a gente abre que faz com que a desgraça entre na nossa história. E chega de sofrer, né, irmãos? Vamos viver coisas boas agora. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que está há anos no sofrimento, que já está passando a hora de sair. Então vamos confiar em Deus, tá? E pegue isso como exemplo. Não dê jeitinho em nada. Deus está falando para você, tá tudo sob meu controle. Não perdi o controle de nada. Então não tem que dar jeitinho de nada, não tem que fazer nada, não tem que sair correndo, não tem que se precipitar. Ah, eu vou negociar isso, vou fazer aquilo, sabe? Tá vendo que a pessoa não serve para casar? Deus já falou inúmeras vezes que não é? Sai fora disso, que vai trazer maldição para sua vida. Vai ser aí uma aliança que você vai fazer, que você vai se arrepender depois. E deixa Deus conduzir, sabe, o seu destino. Entrega nas mãos de Deus. Como fez Ismael, que ele era uma criança, mas Agar entregou o destino dela nas mãos de Deus. Falou assim, olha, que o Senhor cuide da gente. Que ele ia fazer o que naquele deserto com aquela criança? E Deus conduziu, tá? Toma posse dessa palavra. E não se desespera diante da situação, porque o desespero, gente, traz ansiedade. Eu peço desculpas, irmãos, que eu engasguei. O desespero traz ansiedade, o desespero traz cansaço.
O desespero traz precipitação e nós não podemos viver desse jeito, sabe, apavorados com tudo. Nós temos que manter o nosso equilíbrio em Deus, sabendo que Ele está conosco, tá? Irmãos, eu peço perdão, mas eu ando com dor esses dias. Eu fui no médico essa semana, eu não tô muito bem de saúde, então eu ando com um pouco de dor. E às vezes eu fico com dor, a gente fica meio desnorteado, né? Tem dia que eu tô muito cansada, aí eu tenho dificuldade pra falar, eu atropelo nas palavras, e tem dia também que eu tô com dor, eu tô meio incomodada, então fica um pouco difícil, tá? Mas tá entregue aí a palavra, espero que vocês tenham entendido o que Deus está querendo dizer para você. Pega essa palavra, coloca no fundo do seu coração e entenda que todas as vezes que você colocar a mão em algo, vai te trazer consequência. Talvez a consequência não venha de imediato. Você pode achar até que você fez o melhor negócio do mundo ter colocado a mão nisso. Mas lá na frente haverá consequência. Então é melhor obedecer, tá? A obediência é muito melhor do que o sacrifício. Porque depois você vai sacrificar, você vai sofrer. Então obedece. Não coloque a mão em nada. Deus manda dizer para você, as promessas estão de pé. Estou trabalhando você para recebê-las. Já tem coisas a seu caminho, no seu caminho, já vindo para você. E você precisa acreditar, confiar em Deus, descansar, sabendo que você tem um Deus de poder. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete. Absolutamente tudo. Mas nós precisamos ter sabedoria para caminhar, tá? Nós estamos numa guerra constante. Lembre-se sempre que nós estamos aqui de passagem. O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo é uma viagem. Meio dolorosa, mas é uma viagem. Mas é uma viagem passageira. Nós estamos sendo treinados para vivermos num plano superior, muito melhor do que esse. Então deixa Deus conduzir a sua vida, tá? Sem desespero. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou assinar isso, vou vender isso, sabe? Vou sair de tal lugar, vou para tal lugar, vou mudar daqui. Busca sempre o direcionamento de Deus, para que não haja consequência na sua vida, tá? Deus te ama demais. E Deus usa os profetas dele no dia de hoje, que Deus não mudou, justamente para que as pessoas comecem a errar menos e comecem a entender que nós precisamos caminhar na dependência dele, tá? Toma posse da tua vitória, toma posse da sua promessa, toma posse da prosperidade na sua vida, das vitórias na sua vida, porque tudo que você está passando agora em termos de sofrimento, ou que você já viveu, não se compara com a alegria que está por vir. Não se compara com o cenário que Deus está montando para a tua história. A honra vai ser tão grande, que você vai esquecer esses momentos aí de dificuldade que você passou. Vai ser mais ou menos o que aconteceu com Sara. Porque Sara, ela sofreu muito. Frustração, o tempo da espera. Depois sofreu com o nascimento do filho lá da escrava, que era Ismael. Mas quando ela estava com Isaac dela na mão, ela esqueceu todo o sofrimento. E ela foi viver a promessa dela, o milagre dela. Porque se Deus não te preparar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, você não consegue de forma alguma usufruir do milagre de Deus. Irmão, se não é Deus nos sustentar na provação, pensa bem que você já viveu, que você já passou. Você ia estar um bagaço. Você ia estar todo quebrado agora, todo destruído. Ou talvez até morto. Porque a primeira coisa que acontece com a gente é o nosso corpo sentir. Alguma doença, uma hora acontece. É uma dor, é um problema aqui, outro ali. Se Deus não te sustenta durante o período, o seu psicológico, o seu emocional, se Deus não chega com o maná, você morre de fome, sabe? Então tudo que você está vivendo, por mais difícil que seja a sua caminhada, você está vivo hoje, você está assistindo esse vídeo, você está tendo condições de ouvir, se você enxerga, sabe? Se você consegue andar, falar, agradeça o Senhor. Porque era para você já ter sido consumido lá atrás. Porque Satanás, ele mata, ele leva a pessoa ao suicídio, ele cria situações, ele monta situações para ceifar as pessoas. Então, creia no poder de Deus sobre a sua história. Não reclame do processo. Porque se você chegou até aqui, por mais difícil que seja a sua condição, Deus tem te sustentado. Deus manda dizer para você, eu não perdi o controle dessa história. Tá tudo nas mãos de Deus. E Deus está conduzindo você para um pódio de vitória. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.